Você tem um pilozinho aí? Não, pilô, eu tenho esse aqui. Não, um pilô para marcar aqui assim. Lá dentro. Hare Krishna. Bom dia. Bom dia. Reverências. Acho que estamos ao vivo. Deixa eu conferir aqui. Sim, estamos ao vivo. Reverência a todo mundo. Vamos cantar um pouquinho para a gente poder reverenciar aqui o Senhor Krishna, nossos acharyas, enquanto vão chegando, né, as pessoas. Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandanam Prasajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namah Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskacha Desacharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos aqui ler os versos 22 e 23 do capítulo 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, primeiro verso 22. Atapika manetam te prajatyai karavaniyalam yatamam tirochanti muhutam pratipalaya. Então, tradução palavra por palavra. Atapi, muito embora não seja possível. Kamam, este desejo sexual. Etam, como ele é. Teu, prajatyai, para gerarmos filhos. Caravane, que eu faça. Alam, sem demora. Yata, como. Man, a mim. Na, não possam. Atirochanti, censurar. Muhurtam, alguns momentos. Pratipalaya, espera. Então, tradução e significado dados por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Ki Jai Srila Prabhupada. Muito embora não me seja possível recompensar-te, hei de satisfazer teu desejo sexual imediatamente, para gerarmos filhos, mas terás de esperar apenas alguns momentos, de modo que os outros não me censurem. Então, muito embora não me seja possível recompensar-te, hei de satisfazer teu desejo sexual imediatamente para gerarmos filhos, mas terás de esperar apenas alguns momentos, de modo que os outros não me censurem. Significado: talvez o esposo dominado pela esposa não seja capaz de recompensá-la por todos os benefícios que ele obtém dela, mas quanto a gerar filhos, através da satisfação do desejo sexual, isso não é absolutamente difícil para o esposo algum, a menos que ele seja inteiramente impotente. Esta é uma tarefa muito fácil para um esposo sob condições normais. A despeito de Kashyapa estar muito ansioso, ele pediu que ela esperasse alguns minutos para que os outros não o censurassem. Ele explicou sua posição da seguinte maneira. Então, entramos no verso 23 agora. Esha goratama vela goranam goradashanam charanti yasyam bhutani bhutesha no charaniha. Tradução palavra por palavra. Esha, neste momento, goratama, muito horrível. Vela, período. Goranam, dos horríveis. Goradashanam, de aparência horrível. Charanti, circulam. Yasyan, no qual. Bhutani, fantasmas. Bhutatisha, o senhor dos fantasmas. Anucharani, companheiros constantes. Ha, na verdade. Então, tradução e significado por Srila Prabhupada. Este momento, em particular, é muito inauspicioso porque nessa altura os fantasmas de aparência horrível e os companheiros constantes do Senhor dos fantasmas são visíveis. Significado: Kashyapa já disse a sua esposa, Diti, que esperasse um pouco, e agora ela adverte
que se eles deixarem de considerar este momento, perdão, ele a adverte de que se eles deixarem de considerar este momento em particular, isso resultará em punição por parte dos fantasmas e maus espíritos que circulam na atmosfera durante esse período, juntamente com seu mestre, o Senhor Rudra. Srila Prabhupada aqui, então, de novo lendo aqui, 22. Atapikamam etamte prajatyai karavanyalam yatman natirochanti muhurtam pradipalaya. Muito embora não me seja possível recompensar-te, hei de satisfazer teu desejo sexual imediatamente para gerarmos filhos, mas terás de esperar apenas alguns momentos, de modo que os outros não me censurem. Isha Gora Tamam Vela Gora Nam Gora Darshana Charanti Yasham Bhutani Bhuteshanu Charaniha. Este momento em particular é muito inauspicioso porque nessa altura os fantasmas de aparência horrível e os companheiros constantes do Senhor dos Fantasmas são visíveis. Então, esse se trata de um passatempo, né, que a gente não pode, para falar desses versos, a gente não pode estar, assim, detendo a esses versos, né? Só ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Vou jogar um pouco aqui para a gente ficar... Então, a gente tem que recorrer um pouco, né, em alguns momentos para a gente dar esse contexto. Então, nesse momento aqui, Diti, que é a filha de Daksha, que é um Prajapati, que é aquele que é o progenitor, né, da humanidade, que ele tem como um dever, né, de povoar, né, o universo. Então, Diti é uma das filhas de Daksha. E ela era a única que não tinha filhos, né? Então ela estava nesse momento aqui, numa situação muito inoportuna, na vontade de ter filhos. Então é dito, como falou o último verso que nós lemos, que nesse momento do entardecer, né, enquanto o seu esposo estava fazendo as oblações, né, ele foi pego, assim, vamos dizer assim, surpreso por ela, pelo um impulso sexual da própria esposa nesse momento. E esse momento do entardecer é um momento que os fantasmas passam com o Senhor Shiva, né? Então, nesse momento, é muito inauspicioso para a procriação, né? Para o intercurso sexual, que aí pode vir uma alma, vamos dizer assim, indesejada, né, nesse momento. Então, por conta desse passeio, né, do Senhor Shiva, que é o Senhor Rudra, como foi mencionado no significado, é o Senhor Shiva, então pode haver essa progenie, né, de uma alma assim não muito auspiciosa, né? Considerada não muito auspiciosa. E na verdade tem toda uma situação que é um arranjo aí de Krishna, né? De tudo, sempre tudo que acontece sob permissão do Senhor Supremo, da Suprema Personalidade de Deus, e por se tratar de um passatempo, tudo foi arranjado desse jeito, né? Então, Srila Prabhupada fala no significado do verso 15 desse capítulo, né, do capítulo 14, que Diti sabia dessa situação inoportuna, ela tinha plena consciência, mas ela alegou que era um caso de emergência. Então, por ser um caso de emergência, deveria, então, não levar em consideração as circunstâncias, o tempo, as circunstâncias, né?
Então é muito interessante que daí a gente pode tirar muitas coisas, né? Primeiro que ela, quando a gente pode se ver em muitas situações como Dite, né? É, com o desejo da mente, aquele desejo que é mais ou menos incontrolável, e aí vem a inteligência tentando traçar umas estratégias e umas ela cria e argumentos, né? Cria argumentos para que a inteligência crie esses argumentos e estratégias para que a mente seja satisfeita, né? Mas no caso de Iti, ela foi pega pelo impulso da luxúria, mas muito pelo fato dela querer procriar, ter um filho, né? Então ela foi, aqui está dizendo, também fala para o padre que não é assim aquela ela tomada de desejo sexual, mas principalmente por esse fator de gerar filhos. Então é, a mente às vezes, né, ela fica muito, perdão, a inteligência fica sob o controle da mente, e ao passo que deveria ser totalmente ao contrário, né? Então a gente tem ali a mente que deseja, que pensa e que sente, né? E tem a inteligência que tem ali todo o conhecimento, deve ter o conhecimento que vem da alma espiritual, né? Então essa seria a, a sequência, né? A alma espiritual, né? Pura, conduzida pela alma, que é parte integrante da alma suprema, né? Então a inteligência é conduzir a mente, né? Estando subjugada à alma, né? Então, só que muitas vezes, por desfrute dos sentidos, a gente sempre recorre à corrupção da inteligência, né, pela mente. E aí começa a ter esses argumentos e ter essas estratégias para que a inteligência comece a trabalhar para justificar aquele desejo da mente, para justificar a ação, justificar um pensamento, justificar uma filosofia até, né? Então, é, vamos aqui também tirar desse passatempo, porque juntou o desejo de Dite, né? Que estava assim urgente, e juntou a fraqueza de Kashyapa Muni, né? Que também Prabhupada falou que Kashyapa estava, quando estava realizando obrigações, e ele teve assim mesmo pedindo para ela esperar um pouco, ele não consegue, né? Assim, eu vou dar um spoiler, né? E quanto mais spoiler melhor, porque a gente está falando de Krishna, né? Krishna Katha, e não tem problema a gente dar spoiler, porque depois a gente relembra os passatempos o tempo todo, não tem, muito auspicioso até, né? Então, Krishna Kashyapa, ele cedeu os desejos dela, ele não estava forte o suficiente para transpor, né, esse desejo, né? Porque é dito, como foi dito aqui nesses versos, o esposo, ele quer retribuir a esposa, né? Então satisfazer a esposa também é um gesto de retribuição. Só que ele poderia meio que realmente sustentar esse argumento dele, que ele naquele momento ele estava realizando suas oblações, então que era para esperar, né? E no momento ele chegou a dizer, mas ele acaba cedendo, né, ao desejo de Dite. Então, por que a gente vê esse momento aqui, Dite, né, com essa urgência, emergência toda para realizar o intercurso sexual, e Kashyapa fraco, cedendo, né? Então, assim,
Isso é para desembocar no passatempo, né, da vinda de dois demônios, né, que dois demônios, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, que foram para o ventre de Diti, que são pessoas que depois vão ter, assim, desenrolar muitos passatempos também de Krishna, né, com o Senhor Varaha-deva e com Nrsimha-deva. Então precisa ter esse personagem, né? Que sem esses passatempos a gente sempre acaba, a alma condicionada, ela se nutre, né, desses passatempos para que a gente possa, né, que a alma condicionada possa então é, ter realizações acerca desse mundo, acerca da vida espiritual, acerca dos seus próprios demônios internos, né? Então, que os demônios, como diz para lá da Maharaj, né? Melhor dizendo, os inimigos, não são externos, são internos, né? Então, esses demônios, eles representam muito o que a gente tem dentro da gente, né? Então, Krishna, ele vem para matar esses demônios, né? Então, todos esses passatempos são para que nós, almas condicionadas, a gente possa entrar em contato ter consciência dos nossos demônios e que eles possam ser mortos por Krishna, né, através de serviço devocional. Né? Então aí porque na verdade esses dois demônios, inclusive, originalmente eles não são demônios, eles foram amaldiçoados, né, Jaya e Vijaya, e a nascer como demônios para fazer esses passatempos, né, para realizar esses passatempos. Então, nós somos condicionados e toda vez que a gente ouve esses passatempos no Srimad Bhagavatam, de Krishna, dos seus devotos, a gente se purifica tanto, né, com esse Krishna Katha. Eu vi o Srimad Bhagavatam, um dos serviços devocionais mais importantes. Então, tudo que até fala, assim, muitos capítulos, né, finalizam falando quem ouve esses passatempos do Senhor, né, atinge a liberação, né, atinge o serviço devocional puro, e realmente é isso. Né, esse conhecimento ele é muito libertador, né? Então, e nessas passagens aqui, que tem muito interessante também, é que falam muito sobre a vida do Grihastha Ashram. Né? Então, esses passatempos, né, tudo isso justifica a vinda dos demônios, mas também tem a parte que fala-se muito, tem um significado de Prabhupada, falando da vida familiar, né, do Grihastha Ashram, que é a vida familiar em consciência de Krishna, né? Então, a gente pode, assim, também aprender muito com essas situações, né? Então, ele, assim, é muito interessante porque o Grihastha Ashram, que é descrito como vida familiar, e tem o Grihamedya, que também é vida familiar, né? Só que tem duas questões diferentes aí, né? O Grihastha Ashram faz parte de um dos ashrams, né? Tem Grihastha, que é vida familiar, Brahmachari, que é um monge celibatário, Vanaprastha, quando o casal já começa a entrar assim, os deveres prescritos já foram encaminhados, assim, já vão deixando esses deveres, já vão deixando tanto essa questão da interação, né, com o dia a dia, com a rotina de trabalho, cuidados familiares todos crescidos, independentes. E aí o casal começa a viajar, a peregrinar, a estar numa atmosfera assim um pouco mais pensando mesmo na vida espiritual sem tantos deveres, né? Tentando desapegando, né, de tantas coisas. E depois pro homem tem também o Sannyasa Ashram, né? Que é a ordem de vida renunciada,
e que a pessoa não tem laços de familiares com esposa, é um monge celibatário é, até o final da vida. Então, nessa parte, né, do Grihasta, é muito interessante porque nenhum deles, né, dos outros ashrams é permitido vida sexual, apenas no Grihasta Ashrama, né, e essa vida familiar, né, então que pode ser que dê muito, como é que eu vou dizer, seja o Grihasta Ashrama, ou melhor dizendo, a vida familiar, ela tem vários atrativos, né, então as pessoas tendem a levar uma vida assim, pensando sempre em desfrute dos sentidos, né? Com o esposo, com os filhos, com a esposa, tendo o lar, como diz, né, nas escrituras, assim, uma palavra muito forte, um termo muito forte, que é o poço escuro, né? Então, para a vida espiritual é um poço escuro, né? Que parece ser muito agradável, né? Então, a pessoa se apegar aos membros familiares demasiadamente e todos ali cultivando uma vida materialista sem colocar Deus em nenhum momento no centro, né? Isso tudo é um poço escuro, né? Dessa vida condicionada, é que a pessoa vai se identificando tanto com aquela vida que ela realmente ela vai tendo muito prazer com isso e não procura nada, não fica só ali, não tem nenhum outro interesse a não ser desfrutar de pessoas, do seu convívio e de coisas, né? Hoje em dia, tecnologia, né? A felicidade é comprar uma televisão gigante, um carro maravilhoso e vamos sair todos para desfrutar por aí. Então a vida não é isso, né? Tanto é que uma hora a gente tem que se despedir disso tudo. Uma hora aqueles familiares deixam de ser familiares, aquelas coisas ficam para lá e a gente parte, o próprio corpo, né? Que é tão cultuado por toda a sociedade, né? Assim, cada vez mais cultuado, cada vez mais fazendo é, de tudo para nunca envelhecer, né? Fingir que a velhice não existe, vários procedimentos estéticos, e, enfim, como se ele fosse querendo eternizar o corpo, né? De alguma forma. Então, todas essas ideias, elas vão embora um momento, né? Então, a gente vai ter que se despedir desse corpo, se despedir da família, se despedir das coisas. Então, e aí o que resta? O que restou? Né? Quando a gente vai embora, quando a gente deixa isso tudo à força, né? Porque ninguém quer deixar. Então, vai ter um momento que a força a gente vai ter que deixar. Então, se a gente, por isso que fala muito dessa questão, que não sobra nada e para onde vamos, né? Qual é o nosso estado de consciência ao deixar tudo isso e para onde nós iremos. Então, a vida familiar ela pode ser maravilhosa, né? Essa vida desse poço escuro se chama Grihamed, né? Que é a vida familiar no desfrute dos sentidos, né? Que busca esse desfrute. Mas nós podemos cristinaizar a nossa vida familiar com no Grihasta Ashram, né? Que é um lar consciente de Deus, né? Pessoas que estão ali juntas para desenvolver, ajudar umas às outras a desenvolver a consciência de Krishna, né? Então, no significado do verso 17, Prabhupada fala, né, até do papel da esposa, né? Não, primeiro eu vou falar aqui um trecho que eu esqueci de dizer, né? Tem aqui no quarto canto, capítulo 25, e o verso é o verso 39, e que Prabhupada fala aqui, né, para a gente pegar as palavras do Acharya. Embora o Grihasta deseje gozo dos sentidos, ele age conforme as instruções védicas. É a diferença, né?
Contudo, o Griha-média, interessado apenas em gozo dos sentidos, não segue nenhuma instrução védica. O Griha-média converte-se em defensor da vida sexual e também permite que seus filhos e filhas pratiquem sexo e sejam privados de qualquer meta gloriosa na vida. O Grihasta goza da vida sexual tanto nessa vida quanto na próxima, mas o Griha-média nem sequer sabe o que será dele na próxima vida porque está interessado apenas em sexo nesta vida. De um modo geral, quando alguém é demasiadamente inclinado ao sexo, não se importa com a vida espiritual transcendental. Nessa era de Kali, especialmente, ninguém está interessado em avanço espiritual. Muito embora às vezes se encontre alguém interessado em vida espiritual, em avanço espiritual, é bem provável que ele aceite um método falso de vida espiritual, sendo desorientado por muitos impostores. Então aqui fala muito disso. E assim, para completar minha fala aqui, eu gostaria de citar esse significado do verso 17, que Prabhupada diz que o papel da esposa para a alma condicionada é considerada fonte de inspiração porque o serviço que ela oferece é para a liberação última do esposo, Então, isso que eu falei, um ajuda o outro, que também tem o papel do esposo para a esposa, Mas aqui fala-se muito dessa questão da esposa, Então, na vida de Grihasta Ashram, existe uma parceria, E essa parceria tem uma meta, Tem um objetivo, que é Krishna. Então, a vida familiar pode ser muito pacífica, muito feliz, quando Krishna é colocado no centro realmente, E não os desejos, individuais. E ter também Krishna como o dono da casa, aquele que vai ser o desfrutador último. Então a esposa e o esposo eles vivem se ajudando porque todos têm seu grau de luxúria, seu grau de desfrute, dos gozos sentidos, que aí tem o falso ego, tem tantas coisas aí envolvidas, E um ajuda o outro a superar essas barreiras, E colocando sempre Krishna no centro. Então, assim, aos poucos, se não é possível 100% Krishna ainda, mas ir colocando uma porcentagem, sempre progredindo, tendo um altar em casa, nem que seja com uma foto de Krishna, Prabhupada, o Panchatattva, o mestre espiritual, e oferecer para Krishna, todos os alimentos, que não contenham carne, peixe, ovos, e que cante o Mahamantra nessa casa, que tudo começa a girar em torno dessa casa, de Krishna. Então, que aos pouquinhos vai adicionando até chegar à meta de 100%. Então, fazendo leituras, praticando serviço devocional mesmo dentro do lar. Então, é muito importante isso para que essa atmosfera espiritual ela pare no lar e que ajuda sempre nos nossos corações. Então, eu acho que eu vou ficando por aqui, vou passar a palavra para o Goura. Hare Krishna. Bom, gente, eu acho que a Vashna explorou quase que completamente aquilo que se traz nesse passatempo, de como Dite acaba persuadindo, Kashyapa para que eles façam num momento inauspicioso, o intercurso sexual, e daí dá um passatempo, como a Vashna explicou, da vinda de dois demônios, que acabam participando de Krishna Lila, duas lilas,
Então eu vou tentar aqui, isso são considerações pessoais, né? Mas muito a ver com o contexto da sociedade moderna, né? Imagina, Prabhupada, há 50 anos atrás, ele já chamava essa sociedade de sociedade de cães e gatos. Isso há 50 anos atrás, num contexto em que as famílias eram muito mais conservadoras nos seus princípios morais. Eu me lembro, né, quando eu era bem jovem, isso já tem bastante tempo, é mais ou menos naquela época. E eu me lembro que uma tia minha, né, ela se separou do marido, né, naquela época não era divórcio, o termo era desquite, ela era uma desquitada, né, e foi um verdadeiro escândalo na família, assim, era quase que um crime inafiançável você se separar do marido, né? E eu me recordo, né, de que naquela época, conversando também com meu mestre espiritual, né, as pessoas, as famílias, naquela época tinha um conceito assim um pouco mais religioso dentro do seu dia a dia. Eu me lembro que mesmo comendo coisas no modo da ignorância, a minha mãe, quando a gente era pequeno, a gente fazia uma oração abençoando o alimento antes de tomá-lo, né? Ou seja, era um núcleo familiar mais coeso, né? Como a Vashna falou, né? Com princípios religiosos cristãos, é claro, aqui falando da sociedade ocidental, na nossa conduta diária, né? E é interessante, aí eu me reporto ao significado de Srila Prabhupada, do verso que foi lido ontem, né? Verso 20 também desse capítulo. Prabhupada fala aqui, né, que o homem que tem uma boa esposa não cria distúrbios na sociedade, corrompendo moças virgens. Sem uma esposa fixa, o homem torna-se um libertino de primeira ordem e é um incômodo na sociedade. Então, o que aconteceu, né, na minha humilde opinião, da época de Prabhupada para cá, né, é que homens irreligiosos, que tinham até esposas castas, eles começam a ter relacionamentos fora do matrimônio, né? Muito fruto do homem ser muito ausente da casa porque tinha que trabalhar, né? E isso gera um movimento um movimento contrário, né, das mulheres exigindo direitos iguais. Mas que direitos são esses? Direitos a se degradarem da mesma maneira que os homens. E isso acaba, a história é o que se vê hoje, né? Uma sociedade de direitos iguais para ir ao inferno, né? Então a mulher, ela clamou, né, e conseguiu esses direitos de ter uma vida tão pecaminosa quanto a do homem, né? Então essas mulheres virtuosas que fazem parte da geração dos nossos pais e avós, né, elas acabam que numa sociedade cristã ocidental elas se tornam cada vez mais raras, né? Então, Prabhupada fala da questão aqui desse significado, né, de ter uma boa esposa. E essa questão da boa esposa a que Prabhupada se refere, eu acho que está dentro de um contexto, né, em que existe Krishna, Deus, né, dentro da vida desse casal. Porque se não existe Deus, se não existe uma consciência espiritual, se não existe um propósito espiritual na vida desse casal, então a propensão a gozo dos sentidos, ele é quase que inevitável, né? Como o Prabhupada mesmo fala aqui, né? A exigência sexual é inevitável para todos. Então, e ele fala, né, que o homem libertino ele é um incômodo na sociedade, a não ser que fora do ashram de Grihastha ele seja um brahmachari ou um vanaprastha ou um sannyasi bem treinado.
na consciência de Krishna, né? Então, nesse aspecto, a importância feminina, né, que é ressaltada aqui nesses versos deste capítulo, ele é muito na linha da visão espiritual e também do suporte emocional, né? A mulher como um suporte emocional e espiritual ao homem, né? E eu trouxe aqui para vocês algumas citações. Todas as escrituras religiosas, elas trazem em alguns dos seus conteúdos, né, a exaltação da virtude feminina, né, como fundamental para a harmonia no relacionamento conjugal. Virtudes de aspecto espiritual e também comportamental, né, de uma maneira geral, né. Então eu trago aqui para vocês dois versículos de Provérbios do Antigo Testamento. Um deles é o Provérbios 31, na verdade são dois versículos, né, o 10 e o 11, que diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a pode encontrar? Pois o seu valor muito excede o de joias preciosas. O coração de seu marido confia nela e ele não terá falta de ganho. Então, esse é o primeiro. E tem também o 30, né? Que diz o seguinte também de Provérbios 31. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Então, qual a interpretação disso, né? Então, aqui está dizendo que a verdadeira beleza de uma mulher, né, está na sua pureza e amor a Deus, né? Muito acima da aparência física, como a Vashna explicou. Hoje a nossa sociedade em geral, e aí é indiscriminado, tanto homem como mulher, vive prioriza a sua beleza física, né? E existem as redes sociais aí que corroboram com esse fato, né? Em que as pessoas estão mais preocupadas em exibir seus belos corpos e o quão conservados, apesar da idade avançada, estão, entendeu? Então, tudo é uma sociedade muito centrada na aparência física, né? Quando na realidade as escrituras sagradas, inclusive de outras linhas, como a linha cristã e judaica, né, que é o Antigo Testamento, fala que a verdadeira virtude da mulher, ela está muito acima da aparência física, né? Então, dizendo inclusive como esse último que eu citei, que essa virtude espiritual está muito acima da aparência física, né? E finalmente também citando o 4º capítulo do Srimad Bhagavatam, a gente tem no primeiro capítulo, né, a história de Anasuya, que é tida como uma mulher extremamente virtuosa, que é esposa de Atri Rishi, né? Atri, assim como Kasyapa, eles são um dos Saptarishis, né, que são os 7 rishis que são encarregados de dar o apoio filosófico e espiritual para cada um dos manos, né? Existe a cada 1000 Mahayugas ou 1000 ciclos de eras, né? Existem, que é um dia do Senhor Brahma. Esse período total ele é governado por 14 manos, né? Então, para cada período desse, né, existem esses, como se fosse um cargo dentro desse universo material. São os Saptarishis, os 7 rishis, que eles, além de ter o papel de orientação espiritual, né, aos manos, né, eles também são prajapatis, como o Vashna citou. Eles são encarregados também de expandir as diferentes espécies dentro do universo material. E tanto Atri quanto Kasyapa são Manasaputras, eles são filhos mentais do Senhor Brahma na origem da criação, né? O Senhor Brahma, ele cria alguns desses munis, né, para que eles possam também fazer o papel de Prajapati. E Atri Muni, a exemplo de Kasyapa, também ele era um Prajapati, né? Então,
E a Anasua era uma esposa tão dedicada, tão poderosa, tão casta, que ela suportou, né, a Trimune durante um período extenso, onde ele no seu eremitério, ele fez uma meditação, né? A gente está falando de Satya Yuga, né, onde o processo de obtenção de pureza espiritual era através de meditação, né? Então ele ficou em uma posição durante milhares de anos, né? E obteve uma pureza tão alta, né? Que labaredas de fogo saíram do seu corpo e essa pureza ela atraiu os três semideuses, né? Dos modos qualitativos da natureza, o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e o Senhor Vishnu, eles foram atraídos por esse poder da meditação de Atrimuni, muito suportado pela qualidade as qualidades e virtudes, né, de Anasuya. E dessa forma eles vieram e como consequência disto, eles aceitam nascerem como filhos de Atri e Anasuya. Então são as manifestações parciais de Soma, Dattatreya e Durvasa. Eles são, na realidade, manifestações dos senhores Vishnu, Shiva e Brahma, que foram atraídos pelo poder meditativo de Atri, apoiado pela sua esposa Anasuya. Esse passatempo vocês encontram no primeiro capítulo do quarto canto do Srimad Bhagavatam. Então, é isso. Essas são as minhas contribuições que eu queria dar. Também frisando o que já foi dito pela Vashna, que um casal consciente de Krishna, né, ele tem uma grande vantagem, né, porque um apoia o outro, né? A gente sabe que astrologicamente falando, né, nem sempre o homem ou a mulher vai estar no seu melhor dia do ponto de vista astrológico, né? E nós todos estamos em processo evolutivo do ponto de vista espiritual. Nós ainda estamos numa fase de Bhajana Kriya, né? Onde a gente ainda convive com anartas, impurezas de vida passada, né? Que nos condicionaram a estar nesse mundo ainda, né? Nós tivemos a boa fortuna de termos Srila Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu, essa linha de sucessão discipular que nos permite entender qual é a nossa verdadeira posição como almas espirituais e como devemos fazer para que ainda neste corpo a gente possa desenvolver apego ao serviço devocional ao Senhor. Desse apego ao serviço devocional ao Senhor que está a verdadeira fonte do amor eterno, do restabelecimento da nossa relação eterna com Krishna num plano espiritual, né? E voltando ao nosso pequeno planetinha Terra, né? E nosso miserável corpo material, como eu falei, a gente tem ainda que lutar contra os nossos fantasmas, né? Então, o Grihastha Ashram, ele é bastante, como eu vou te dizer, interessante do ponto de vista de uma estratégia de elevação espiritual, porque tanto a mulher pode ajudar o homem, como o homem pode ajudar a mulher naqueles momentos de dificuldade, onde a mente, como foi explicado pela Vashna, né? A mente tenta assumir o controle das nossas decisões, né? Então, que a inteligência de um, quando estiver abalada, que a inteligência de outro, do casal, chegue e dê uma força, né? Para recolocar a nossa quadriga do corpo material na direção correta, ou seja, restabelecendo o controle pela inteligência, fazendo aquelas coisas que são corretas, que devem ser feitas, ou aquilo que não deve ser feito, né? Também, né? O passatempo aqui de Dite nos mostra de como que uma falha, uma fraqueza pontual, né?
pode ter consequências desastrosas. Então, Grihasta acha tudo sobre isso, né? Evitar que atitudes indevidas sejam tomadas, né? Que possam ter consequências indesejáveis, né? Então, o casal consciente de Krishna, o casal consciente de Deus, ele tem essa vantagem, né? No que diz respeito à ajuda mútua em consciência de Krishna, né? Então, é isso. Por tudo isso que foi dito, eu acho que o assunto foi bem explorado e vou pedir para passar a palavra para Vashna para saber se existe algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta para que nós possamos tentar esclarecer. Sim, então tem aqui, né, várias pessoas assistindo. Com Rio de Janeiro, Hare Krishna, Marcos, Hanuman, Hare Krishna, Marcelo, Hare Krishna, Valkumari, Hare Krishna. Tem aqui Marcos Hanuman perguntando: no corpo de mulher, Diti poderia saber que ela própria estava fértil naquele momento? Ele comentando. Tem isso, com certeza. Já percebe, né? Quando tem a questão da fertilidade, a mulher consegue perceber. Isso com o Rio de Janeiro. E existe também falso ego que influencia a inteligência material, com certeza. Aquele, né, que eu estava falando da mente, é o falso ego também, né? Otávio Daniel, Hare Krishna. Marcos Hahnemann, o arranjo perfeito, tanto ele quanto ela estavam propícios, que a gente estava falando da história do passatempo ocorrer, né? E Anabela Oliveira, Hare Krishna, Anabela, Alessandra da Costa, Hare Krishna, bom dia a todos os devotos da Noruega, Haribol, Hare Krishna. Ai, que bom ter devotos, né, na Noruega. Às Deve vezes estar na hora do almoço, né? Marcos Hahnemann. Como distinguir quando é o falso ego que nos influencia e a ação motivada pela vontade do Senhor? A pergunta é ótima. Assim, né, é uma pergunta que eu sempre tento me fazer, Marcos, assim, o que é isso aqui que eu estou identificando? É minha mente, meu falso ego, ou é Krishna, né? Então, é Maya ou é Krishna, que ela sempre pergunta, né? Então, assim, por enquanto, quando a gente não é devoto puro ainda, né? A gente tem sempre essa dúvida, normal. Mas a gente procura se cercar, né, do Guru Shastra e Sadhu, né? Então, porque Chaitya Guru, que é Krishna, né? O Guru original está aqui no nosso coração e ele está falando coisas pra gente, né? Mas a nossa mente, o nosso falso ego também. Então, né, a gente não tem ainda bagagem para discernir. Então a gente tem que se cercar mesmo de coisas de fora, né? Que é o Guru, né? O mestre espiritual, Shastras, né? As escrituras e Sadhu Sangha, né? Então a gente está aqui num Sadhu Sangha virtual, né? Que falando sobre esse conhecimento que está nos Shastras, que o Guru, o Acharya, né? Srila Prabhupada falou, né? Tem a iniciação do Guru, que você tem também, mestre espiritual. Então a gente vai tendo que se cercar dessas ferramentas cruciais para a nossa vida espiritual, porque sem elas a gente não tem como avançar na vida espiritual, né? Então tudo isso vai nos ajudar a distinguir o que é Maya e o que é Krishna, né? Então ter alguém fora qualificado que possa dizer, né, te mostrar o caminho, né, iluminar com a sorte né,
da ignorância, né? Iluminar toda essa ignorância, né? Essa escuridão. Então é importante a gente se cercar do guru, tem que falar a mesma coisa do Shastra, que no sadhu, sangha, na associação também com devotos e com pessoas elevadas também tem que falar todo mundo a mesma língua, e a gente está na dúvida, a gente consulta essas fontes, entendeu? E é importante a gente ter essa dúvida sim, porque isso mostra uma inteligência, assim, de ter, né, discernimento. Peraí, o que eu estou fazendo? Isso aqui está de acordo? E aí você vai correndo atrás das respostas, né, dessas fontes que eu te falei. Não sei se você quer falar alguma coisa com relação a isso. Na realidade, a sinceridade é o princípio de tudo, né? O buscador espiritual ele tem que ter sinceridade no seu desejo de se conectar a Krishna, né? Krishna fala na Bhagavad Gita, né, no 2º capítulo, que ele, para aqueles que o buscam com sinceridade, ele preserva o que ele já tem e dá aquilo que eles precisam. Então, o que é o que ele já tem, o que é o que ele precisa? São exatamente essas qualidades, o desenvolvimento de qualidades e que capacitarão esse devoto, o buscador espiritual, a ter o discernimento do que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, né? É simples assim. É simples, mas ao mesmo tempo não é simples, né? Mas o princípio basilar é a sinceridade de propósito. Você tem que ter o desejo intenso de se relacionar com Deus, com Krishna, né? A partir do momento em que esse desejo ele como eu vou te dizer, esse desejo compete com outros desejos, né? De fama, de erudição, de força, beleza e outras qualidades que se deseje ter para si mesmo, né? Então você começa a ter uma competição, como a Vashna explicou aí, né? Entre o teu falso ego e Krishna como Paramatma no seu coração. É isso. Bom, então vamos lá, continuando. Não sei se respondeu, Marcos. Qualquer coisa, sinaliza aí. Isso com Rio de Janeiro, que eu não sei se é o seu Paravyoma, Harinati. Deve ser o Harinati. O que significa ashram? Que ele está perguntando. O que significa ashram? Ashram, quando a gente fala Grihastha ashram, Sannyasa ashram, Vanaprastha ashram, seria nesse sentido, né? Essa pergunta. O ashram é a ordem de vida que a pessoa tá. Ela pode adotar. Dito, né, as escrituras falam que até os 25 anos adota-se a ordem de Brahmacharya, né, na sociedade védica, né? E aí o estudante celibatário, ele acaba indo morar com um guru e aprendendo acerca de todas essas questões espirituais, e depois aos 25 anos ele adota o Grihastha Ashram, a ordem de vida familiar, que ele está treinado. E aí depois tem o Vanaprastha Ashram, que é por volta dos 50 anos, e que os filhos estariam crescidos e mais independentes, e depois o Sannyasa Ashram, que é quando o esposo se retira para a ordem enunciada da vida. Também o Sannyasa Ashram pode ser que o Brahmacharya não queira ter uma vida familiar, adote a ordem de vida familiar, então ele vai para a ordem de vida de sannyasa, para ser celibatário, né? Então, essas ordens de vida, isso é um sistema védico, né? São os 4 estágios, né, de vida humana. São os 4 estágios dentro dessa ótica do sistema védico, né? E hoje a gente, com a ISKCON, Srila Prabhupada, trouxe
dentro das possibilidades. Então, no momento da vida, por exemplo, a gente vê muito hoje acontecer, né? A pessoa quer ter um tempo de brahmacharya, não importa, assim, geralmente pessoas maiores de idade, né, que fazem essa escolha de morar no templo e passar um tempo assim, depois ele vira grihasta, né, então, em Vanaprastha, é muito raro ter um sannyasa hoje em dia em Kali Yuga, né, nesse momento, né, então essas ordens estão configuradas assim, né, mais ou menos na nossa realidade atual de Kali Yuga no Ocidente. Um outro significado para Asha é um local onde se tem práticas espirituais, né? Conto local um templo, né? Uma comunidade onde se rural. pratica consciência de Deus, meditação, né? Tudo. A etimologia da palavra Asha, né? Ele vem da raiz sânscrita shram, né? Que significa esforçar-se ou praticar austeridade. Então, ashram pode ser traduzido como um lugar de esforço, lugar onde se pratica a disciplina espiritual, né? Então tem esse contexto também como uma comunidade, num retiro, né? E tem o contexto dentro do sistema de Varna e Ashram como etapas da vida, né? Tem essas duas explicações. Aqui o Luiz também fala Hare Krishna, Luiz Rocha, Hare Krishna, Nancy está assistindo, Haribo, Nancy, João César, Haribo. Para boa que fala também, pergunta, se Kashyapa é um dos Saptarishis, como ele pôde cair sob o encanto de Diti? Sim. Assim como Arjuna ficou confuso, né? Assim como várias situações aconteceram, pessoas foram postas em fraqueza, né? Para acontecer o passatempo. Então, os devotos puros do Senhor, eles são postos nessas fraquezas para acontecer aquele determinado passatempo e a gente poder ter esses reconhecimentos dos nossos demônios internos e Krishna vir matar, né? Isso acontece para o bem último de todo mundo, né? Quer falar? Não, é exatamente isso que você falou. Andréias, Hare Krishna, João Carlos, Haribo, Arundhati, Devidasi, Hare Krishna, Fernando Araújo, Haribo, Marcelo perguntou, hoje em dia também existem momentos mais auspiciosos para o intercurso sexual com a esposa? Sim, tem, principalmente né, nessa situação assim, né? Tem sanskaras para gerar filhos, que tem um horário, tem um número de voltas de japa, não sei se são 50 voltas de japa, eu esqueci, vou ter que. São muitas voltas de japa, tem todo um processo para ter um intercurso sexual, para gerar filhos, sim. É bem interessante, esqueci o nome. Existe isso, mas eu queria fazer um adendo aqui, que o mais importante na consciência do menino, né, ou da menina, né, evidentemente, é a consciência dos pais, tá? Então, essa consciência ela é um somatório de uma vida acumulada, né, de virtudes, né, tanto do homem quanto da mulher. Então, é claro, existe essas situações, né, do ponto de vista de recomendações, prescrições que devem ser feitas para que se gere uma prole desejada e virtuosa, né? Mas o principal parâmetro que para determinar o quão virtuoso vai ser o filho ou a filha, né? É a consciência do casal, né? Consciência espiritual. Exatamente. Garbhadana Sanskara, tinha esquecido, porque esse Garbhadana é justamente para fortalecer essa consciência do casal, né? Justamente para isso, né? Então, lembrei aqui. João César,
Haribo, João, bom dia, parabéns pelas palestras, Cisco Rio, bem formalizadas dentro do contexto biográfico. Muito importante, semelhante agora mais à linha do espiritismo de Kardec, que são conduzidas sempre embaladas biograficamente. Toda fala deve ter essa conotação, a fonte. Gratidão. A vida familiar está presente em maior número, o momento certo de dizer sim ou dizer um não. Haribo, João. Perfeito. Obrigada também. Obrigado pelo comentário, Hare Obrigada. Krishna. Hare Krishna. A Pete está assistindo, Hare Krishna. Jefferson, Haribo. Akira, Haribo. Gopal Govinda Shyam, Hare Krishna. Josias, Fran, Hare Krishna para vocês. Obrigada pela participação aqui, por nos ouvir, por ouvir o Srimad Bhagavatam, essa fonte inesgotável de saber. Então, acho que não tem mais ninguém falando. Vamos nos despedir. Hare Krishna, muito obrigada mais uma vez. A todos, obrigado pela presença. Bom feriado. Uma ótima semana em Hare consciência Krishna. de Krishna. Haribo. Srila Prabhupada aqui. Jai, Srila Prabhupada. Encerrar. Mano, tá escorrendo água ali.